Um bestinho. Bom, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou aproveitar, eu vou gravar, porque fica mais fácil depois para vocês revisitarem o conteúdo, né, para poder ver. Nós temos aqui um corpo de professores, que a sua grande maioria eles são mestres, doutores, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um deles. Eu sou o Regis, normalmente aqui agora na faculdade, né, eu estou nas cadeiras mais de Direito Civil, mas já lecionei Direito do Trabalho, já passei por boa parte das nossas disciplinas que nós temos aqui. Na sequência aqui, você tem a professora Amanda, que hoje ela está com empresarial e societário. Nesse semestre nós temos o professor Voltan, que ele está com processo civil, mas ele é da cadeira de Direito do Trabalho. A professora Robin, que dá aula para vocês, é a que fica com a cadeira de penal. Professor Olivas, ele está com Direito Civil, parte geral com vocês, mas também leciona Fundamentos Históricos. Professor Sérgio Salvador é o professor da cadeira de Direito Previdenciário e Processo Civil. Professor Gabriel, nesse semestre, ele está com modelo multiportas, mas também atua na parte de Direito Civil. A professora Isabela está com a cadeira de Tributário aqui na faculdade. E o professor Vinícius, que além da disciplina que ele leciona para vocês de Teoria Geral do Direito Constitucional, ele também fica com cadeira de Administrativo aqui na faculdade. Tá? Aqui no material está tendo grupo, eu não sei se você já estava no grupo ou não. Se não estava, eu vou colocar de novo hoje, porque tem novos alunos que entraram. Então é importante que ele veja um pouquinho aqui do currículo de cada um dos nossos professores. Uma mensagem institucional que fala um pouquinho, né, de como é a companhia. Então,
Todas as vezes que você vê por aí Unopar, Anhanguera, no caso nós vamos ver na biblioteca virtual a questão da Saraiva, são todas marcas que fazem parte do grupo. Bom, vamos lá. O que a gente precisa entender um pouquinho do nosso curso? Ele é um curso presencial, dividido aí em 10 períodos. As nossas aulas, elas começam às 18h50, tem um intervalo das 8h20 às 8h40 e encerra-se a aula às 9h40. Essa é a nossa dinâmica aí no dia a dia. Em relação à parte da presença, que eu vou falar daqui um pouquinho mais, por ser um curso presencial, ele admite até 25% de falta, né? Faltas injustificadas, que a gente quer dizer, porque doenças infecto-contagiosas, com atestado, é só deixar com a Laís lá na sala da jornada e ela passa para os professores depois e essa falta é abonada, tá? Quando é caso de doença infecto-contagiosa. Nos demais casos, tem aí esses 25%. Se a gente for levar em conta o número de aulas que nós temos durante o semestre, isso equivale a 5 aulas. Então, vamos imaginar, toda segunda-feira é aula da professora Robin, né? Então, é o equivalente a eu faltar 5 segunda-feiras seguidas. Isso pode, e eu não vou ter nenhum prejuízo durante o meu curso ali, tá bom? Nós temos 2 plataformas principais. A primeira delas é o portal do aluno, que por enquanto eu vou fazer a parte teórica, e depois eu vou trazer aqui a parte prática, mostrando como é que funciona o nosso portal do aluno e o nosso ambiente virtual de aprendizagem. O que a senhora consegue ter acesso no portal do aluno? A senhora consegue verificar os contratos educacionais todo semestre, a senhora vai ter que dar o aceite no contrato educacional, que ali vai demonstrar as disciplinas que precisam ser cursadas, o valor que vai ficar no semestre, quanto que vai pagar por mês. Aqui a senhora consegue solicitar também no portal do aluno os boletos, né, para serem pagos. Para quem já tem uma faculdade, para quem já teve uma outra graduação, também é possível solicitar uma análise curricular e, eventualmente, outras informações que vêm, né, e que são trazidas para vocês através aqui desses pop-ups, que são essas janelinhas que aparecem quando a gente entra no portal do aluno. Já o ambiente virtual de aprendizagem é propriamente onde ficam os materiais de aula. Então, ali a senhora vai encontrar os materiais que os professores postaram. A nossa metodologia de ensino, ela envolve 3 tempos de aula. Então, nós temos pré-aula, aula e pós-aula. São os 3 tempos de aula que nós temos, onde na pré-aula os professores eles vão mandar para a senhora um videozinho curto, às vezes um artigo pequeno, que são formas de chamar a atenção do aluno para aquilo que será discutido no momento aula. Então, durante a aula, a senhora já teve ali uma prévia do que vai acontecer em relação ao pré-aula. No momento aula, o professor vai disponibilizar material de apoio, os slides que ele utilizar em sala de aula também vai ser nesse local que ele vai disponibilizar. E pretende-se, né, é o nosso objetivo pelo menos, que as aulas elas sejam mais práticas. Então, durante o momento aula, é um momento para interação, para tirar dúvida, para o professor trazer um pouco do conteúdo teórico, mas também trazer a prática para dentro da sala de aula, para ficar mais fácil assimilar o conteúdo. Porque o direito, por ele ser muito amplo, trazer muitas possibilidades, é sempre interessante a gente trazer um caso concreto, um caso prático, para a hora que a gente falar, nossa, tal conteúdo, ontem mesmo eu estava lecionando, falando sobre herança com os meus alunos. E aí eu trago vários casos que eu tenho no escritório para eles conseguirem assimilar. Olha, nós estamos falando aqui de herança jacente. O que é isso? O que vem a ser esse conceito de herança jacente? Eles vão aprender, nós vamos ter essa possibilidade de discutir um pouquinho mais lá, tá? Nós temos aqui dentro, e se tiver dúvida pode me falar, tá bom? Que é algo, está sendo até uma oportunidade muito interessante de eu poder falar para a senhora, mas também vai ficar gravado para eles aqui. E se tiver dúvida, não se preocupe. Essa é uma vantagem que nós temos em relação aos nossos professores. Normalmente, a gente fica com receio de fazer pergunta. Não precisa ter. Pergunta é pergunta. Não existe uma pergunta boba, uma pergunta muito iniciante. Não. Pergunta é porque gerou uma dúvida, eu não consegui explicar de forma adequada, eu tenho que reformular a minha forma de falar. Tá
bom? Então, fique tranquilo. Bom, vamos lá. A gente consegue consultar aqui, nós vamos ver no cantinho direito, estou colocando aqui, mas na projeção aqui não dá para ver muito bem, daqui a pouco, a hora que aumentar, vai dar para ver melhor. Aqui é onde a gente consegue fazer a avaliação de aula do professor, eu consigo acessar cursos EAD, consigo acessar a minha prova digital, porque tem uma disciplina de vocês que ela é online. E aí a prova ela é realizada por aqui também. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente chega lá. Então, é por isso que existe esse botão. Eu vou seguir um pouquinho mais aqui. O portal do aluno, que é a primeira, é a porta de entrada, então vocês vão colocar lá www.unopar.com.br. Ao colocar, vocês vão clicar em acessar como aluno da graduação, que daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso também no ao vivo. Vai colocar o login e senha. O que é o login e senha? Vocês receberam quando fizeram a matrícula, o login é o CPF e a senha foi uma senha, acho que geral cadastrada, que depois vocês podem mudar essa senha de acordo com a vontade de vocês. Então aqui fala da criação do primeiro acesso, mas isso daqui já foi feito, então eu não vou nem passar muito por isso daqui. Contratos e termos, virão então aqui os contratos, quando é o primeiro acesso. E depois que está no portal do aluno, uma das coisas que nós temos que ficar bem atentos em relação a essa parte de entrega de documentação. Então, pode ser que fiquem pendentes ali documentos pessoais, documentos referentes à parte da graduação, né, referente à conclusão do ensino médio. Então, existem algumas coisas aqui que com o tempo também eu vou ensinando para vocês o que a gente vai, ou como a gente vai resolver isso daqui. Carteirinha de estudante, também através do portal do aluno, que vocês conseguem solicitar. Passe escolar, para quem é o caso, quem precisa. Aqui é onde você consegue comprovar a frequência que você tem na faculdade para poder solicitar. Também é no portal do aluno que eu consigo emitir o boleto para poder fazer o pagamento das mensalidades. E os outros serviços acadêmicos que a gente vai encontrar aqui no portal. Daqui a pouco eu mostro ele de forma ao vivo, fica melhor. Bom, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, para acessá-lo no portal do aluno, nós vamos clicar no botãozinho Estudar. E aí chegamos a essa tela, né, que hoje eu fiz até um vídeo, coloquei no grupo, que fica mais fácil para a gente conseguir identificar o layout do que é o nosso ambiente de aprendizagem. Bom, o que nós precisamos entender, então, como que é a forma de estudo? Vocês têm 3 disciplinas que são presenciais, segunda, terça e quarta, e tem uma disciplina que ela é interativa. Em tese, essa disciplina interativa seria hoje, uma quinta-feira, mas vocês podem fazer o dia que vocês quiserem. Quero fazer no sábado, quero fazer no domingo, quero fazer na própria segunda-feira, no contraturno, na parte da manhã, na parte da tarde. Eu tenho essa disponibilidade, eu posso fazer? Pode, não tem nenhum problema, não há esse impedimento. Mas, em tese, é na quinta-feira, para que vocês tenham esse tempo e essa disponibilidade para fazer. Ainda no portal do aluno, quando vocês estiverem em meu curso, quadro de horários, vocês conseguem verificar todas as disciplinas com as quais vocês estão matriculados, tá? Fica mais fácil essa identificação também. E, em relação ao ambiente virtual de aprendizagem, eu vou mostrar para vocês, o canto esquerdo, ele é o nosso índice, é o nosso menu, onde nós encontramos ali as unidades onde nós vamos estudar. As disciplinas interativas é a mesma coisa, que são aquelas que são EAD. Nós vamos encontrar no canto esquerdo o menu, onde terão as webaulas, terão aqui atividade diagnóstica, o livro didático, que é como se fosse uma apostila. Vamos ter a atividade de aprendizagem, que é após, né, ler o livro didático, realizar essas atividades. A metodologia, eu já falei um pouquinho, que ela envolve, né, esses 3 tempos de aula. E nós dividimos o nosso método de avaliação em pelo menos 4 grandes grupos. Então, como é que funciona aqui no Unopar? Para os calouros e para o pessoal que está no segundo período, que a gente chama de nível 1, vocês terão, ao longo do semestre, oficialmente, isso é o que eles mandam, 14 mil pontos distribuídos. De que forma?
As avaliações oficiais são as nossas avaliações bimestrais. É aquela prova que o professor aplica a cada 2 meses. Nós vamos ter uma agora, se eu não me engano, no começo ou no final de abril, não me lembro agora de cabeça do calendário, e com certeza no final de maio, essa eu me lembro, porque vai ser na última semana de maio, teremos a segunda avaliação oficial ou bimestral. A primeira avaliação bimestral ou oficial, que é essa agora de abril, ela tem o valor de 1.000 pontos. E a segunda avaliação, o valor de 4. Então, somando as duas disciplinas, as duas avaliações, vocês têm 5.000 pontos no semestre. Quais são os critérios para que vocês sejam aprovados nas disciplinas aqui na faculdade? Desses 5.000 pontos das avaliações oficiais, tanto para os calouros, alunos do primeiro período, quanto do segundo período, vocês precisam ter no mínimo 1.500 pontos dos 5.000. E dos 14.000 pontos, que é a pontuação total, vocês precisam ter 6.000 pontos. Então, além das provas, a gente precisa fazer mais algumas atividades aqui dentro da faculdade. E aí entram algumas coisas. Depois das avaliações oficiais, nós temos as avaliações formativas. O que são essas avaliações formativas? Por exemplo, são as atividades extracurriculares que a gente propõe. Então, Semana Magra, nós tivemos algumas atividades. Os trabalhos que os professores propõem em sala de aula, dinâmica, debate, eventualmente o professor pede para poder fazer uma apresentação. Tudo isso faz parte da avaliação formativa. Na metodologia que eu disse de aula, que tem o pré-aula, tem o momento aula, existe também o pós-aula, que são exercícios que os professores aplicam referente àquela aula, aquele material que foi aplicado. Dessa forma, os alunos também podem ter uma pontuação referente ao pós-aula. Quem vai definir se vai valer ponto ou não vai ser o professor de cada disciplina. Então, Robin, Olivas e Vinícius que vão trazer para vocês nesse primeiro semestre agora como que eles vão fazer a avaliação dessas pós-aulas. Ainda, então vamos lá, nós temos 5.000 das avaliações oficiais. De avaliação formativa, vocês vão ter 2.500 pontos no semestre. Então já deu 7.500. Ainda falta muito para chegar em 14. O que falta, Regis? Atividades virtuais. Voltando um slide aqui, quer ver? Só para eu mostrar. Todas as disciplinas que vocês têm nesse semestre, elas vão ter isso daqui, ó, atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem, que nada mais são do que questões objetivas, então questões de múltipla escolha, que são retiradas desse material aqui, do livro didático ou eventualmente da web aula. E elas valem ponto. Então, tem 3.000 pontos que vocês vão conseguir realizando esses exercícios que estão aqui. Tanto atividade diagnóstica, quanto atividade de aprendizagem. E, assim, é importante que vocês saibam que fez uma sequência, se eu não me engano, são 3 ou 5 questões. Fez uma sequência de exercícios. Nessa sequência, você errou alguma questão, você tem uma segunda chance de você voltar e tentar corrigir. Olha, fiquei em dúvida entre 2 assertivas aqui, coloquei uma, ficou errado, vou tentar a outra. É importante que vocês refaçam quando tem algum tipo de erro, porque o sistema ele computa a nota final. Então, ele não computa, se eu fiz uma vez, errei e não volto mais, ele vai considerar uma avaliação menor. Eu fiz, errei, corrigi, ele vai considerar a avaliação maior. Então, por isso que é importante a gente ter acesso a esse material. Bom, além das atividades virtuais, nós temos também as atividades transversais. Isso daqui entra diretamente com o vídeo que eu fiz hoje mais cedo, mostrando para vocês que todo semestre a gente vai ter isso. São 3.500 pontos que eles são atribuídos para quem faz competências para a vida, que eu até mostrei no vídeo hoje lá, que é uma plataforma interativa, vê ali um conteúdo e traz uma noção mais global, mais geral, para ter uma interdisciplinariedade com vocês, com outros cursos. Então, é bem rápido e simples de resolver. Então, competências para a vida vale 2.000 pontos. E cada curso complementar, ele tem um valor de 300 pontos. Por isso que eu pedi no desafio dos professores para fazer competências para a vida, 2.000 pontos, e 5 cursos complementares. Com isso, vocês atingem o teto dessa nota aqui de atividade transversal, que são os 3.500 pontos.
Então, totalizando, se nós pegarmos 5.000 das oficiais, 2.500 da avaliação ou das avaliações formativas, que são os trabalhos que os professores aplicam. 3.000 pontos das atividades virtuais, que são atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. 10.500. Com mais 3.500 pontos das atividades transversais, chegamos aos 14.000 pontos. Professor, mas como é que vai ficar meu boletim? É uma nota de 0 a 14? Não. No final do semestre, somadas todas essas notas, divide-se por 1.000, então vai ficar de 0 a 14, e a nota máxima a ser atribuída é uma nota 10. Então, é a primeira instituição, que eu falo assim, das instituições que eu já lecionei, que eu já trabalhei, que ela coloca 40% a mais do que é o teto, para que, eventualmente, se você tiver qualquer perda ao longo do semestre, possa ocorrer a substituição. Uma das coisas que é importante passar para vocês, referente ao nosso método de avaliação, todas as aulas elas são avaliadas. Então, assim, o professor, ele muito provavelmente aplicará exercícios durante aquela aula. Regis, eu não fui porque eu estava de atestado. Então, você vai procurar o professor, vai falar com ele para verificar se ele vai te passar uma nova atividade. Por que verificar se ele vai passar uma nova atividade? Ele é obrigado? Pelo nosso manual do aluno, não. O que a gente tem que substituir? As avaliações oficiais, que são as bimestrais. Então, no dia da prova, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo segura, eu não quero fazer a prova. Um direito seu. No final do semestre, em junho, tem uma semana de avaliação substitutiva. Então, eu vou substituir ou a nota da avaliação 1 ou a nota da avaliação 2. Eventualmente, das próprias duas avaliações, caso eu não tenha feito. Mas eu só vou substituir se eu não fizer. Fui mal na prova, eu consigo fazer a avaliação substitutiva? Não, não é para recuperar a nota. É só mesmo em caso de perda. Não conseguiu fazer no dia, eu tenho essa outra oportunidade. Aqui fica bem desenhado essa pontuação que eu estava falando. Ó. Vocês estão no nível 1 ainda. Então, dos 5.000 pontos das avaliações oficiais, preciso ter no mínimo 1.500 pontos. As avaliações formativas, elas valem 2.500 pontos nas 3 disciplinas que vocês têm, tanto da Robin, quanto do Olivos, quanto do Vinícius. Tem mais 3.000 pontos das atividades virtuais e das atividades transversais, 3.500 pontos. Quando vocês estiverem lá no segundo bimestre, no terceiro bimestre, aí vocês vão passar para o nível 2. No nível 2, o que muda? Muda que o mínimo para aprovação ele passa a ser de 2.500, então sobe um pouquinho a régua, e de 14.000 cai para 12.000. Da onde que sai, então, os 2.000 pontos? Das atividades virtuais, que aí passam a valer somente 1.000 pontos. Transversal continua os mesmos 3.500, mas essa é uma realidade que vocês vão ter para daqui a um ano ainda, tá? Então, tem mais 2 semestres ainda, tem esse semestre e o próximo, que vocês vão continuar ainda como nível 1. Então, para eu ser aprovado, o que eu preciso? No nível 1, ter mais de 1.500 pontos nas avaliações oficiais, eu preciso ter a pontuação mínima da instituição, que no nosso caso é a nota 6, então precisa ter uma nota superior a 6, e ter no mínimo 75% de presença. Aqui, em relação à segunda chamada, que eu falei, que é caso eu perca a avaliação oficial 1 ou a avaliação oficial 2, ou eventualmente perca as 2 provas, eu posso fazer uma única avaliação. Uma pergunta que eu sempre recebo e que ela é muito importante. Primeira semana de prova está aí, vai chegar já daqui a 2 ou 3 semanas. Eu estou insegura, não quero fazer a prova. Beleza, passou. Vou chegar para fazer a segunda prova. Essa eu vou fazer, essa não quero deixar de fazer. Fiz a segunda prova lá no final de maio. A segunda prova, ela vale 4.000 pontos. Fiz ela e consegui mais do que os 1.500. E se eu somar todas as outras notas que eu tenho, eu passei do 6. A pergunta que eu sempre recebo, eu preciso fazer essa avaliação oficial 1 que eu deixei de fazer? A resposta é bem objetiva. Não é obrigado a fazer, porque você já cumpriu os critérios ali. Regis, mas eu quero fazer. Você pode fazer, é um direito fazer,
só que vai gerar um custo extra, vai vir no seu boleto, que quando você realizar a prova, hoje a prova está em torno aí entre 50 a 60 reais, mais ou menos, seja ela a avaliação oficial 1 ou a avaliação oficial 2, tá bom? Regis, não consegui chegar nos 6.000 pontos ou não conseguir os 1.500 pontos dentro dos 5.000 pontos da avaliação ou das avaliações oficiais. O que acontece? Eu vou ter a possibilidade de fazer um exame, que é um exame final, uma última prova. Essa última prova, ela anula a nota das duas avaliações oficiais, você faz uma prova valendo 5.000 pontos, e aí, para que você consiga êxito de passar naquela disciplina, é importante que você tenha feito as outras atividades. Então, atividade transversal, avaliação formativa, avaliação virtual. Por que tudo isso? Porque não adianta eu ter os 5.000 pontos. Digamos que eu tenha gabaritado, tirei 5.000 pontos na prova. A nota mínima de aprovação é 6. Então, se eu não fizer nada a mais, eu não vou conseguir a aprovação. Por isso, mais uma vez, a importância desse desafio dos professores, estimulando vocês a fazerem competências para a vida e a fazerem os 5 cursos complementares. Bom, esse competências para a vida, ele abrange o quê? Ele traz conhecimentos gerais relacionados ao direito. É isso que ele vai trazer ali para a senhora. Daqui a pouco nós vamos entrar ali, eu vou mostrar ele na prática para a senhora poder entender. Mas são conhecimentos gerais, tá? É bem tranquilo da gente resolver. Onde que eu consigo acompanhar os meus pontos? Eu vou entrar na disciplina, então aqui está mostrando, ó, clicou em Teoria Geral do Direito Constitucional. No canto direito eu tenho meus pontos, visualização de pontos. Aqui eu tenho detalhado o que eu tenho de pontuação. Então aqui tem a pontuação total, o que eu consegui na avaliação ou nas avaliações oficiais, quanto eu consegui nas atividades virtuais, aquela atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, e quanto que eu tive de pontos em sala de aula, que são as atividades formativas. E a atividade transversal é aquela relacionada a competências para a vida e aos cursos complementares. Então, aqui está o competências para a vida. Nesse semestre, nós teremos algumas atividades extracurriculares. Uma delas é o Clube do Livro. A senhora teve um Clube do Livro, não? Não? O que é o Clube do Livro? A gente se reúne uma vez por mês. Aqui estão as 3 obras que nós estamos seguindo esse semestre. E a gente faz uma divisão entre 12 equipes, para que essas 12 equipes façam a apresentação dos livros. Então, nessa primeira reunião que nós tivemos no mês passado, foi a reunião de divisão das equipes. Então, depois, se a senhora quiser, recomendo até procurar uma das equipes, porque tem uma pontuação bem bacana, aplicada para quem participa da atividade. E no próximo encontro, tem mais 2 encontros. No próximo encontro, nós teremos ali 6 equipes fazendo a apresentação. Cada livro, ele é composto, então, por 4 equipes. Na próxima reunião agora, nós teremos 2 equipes fazendo a apresentação e na última reunião, mais 2 equipes fazendo a apresentação. Nesse semestre, foram selecionados os livros Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel, Crime e Castigo, do Dostoiévski, e o primeiro ano, Como se faz um advogado, do Scott Turow. São livros bem interessantes. Aqui estão as datas. Então, nós tivemos a primeira reunião no dia 27 de fevereiro. A próxima reunião do Clube do Livro será no dia 27 de março. E a última será no dia 24 de abril. Como a senhora chegou depois, é importante a senhora saber. Todas as atividades extracurriculares que a gente faz, e essa é uma delas, o que eu peço para vocês? Participou da atividade? Vocês vão precisar fazer uma resenha, que é um resumo do que foi o evento. No final, um parágrafo com um comentário da senhora, se aquilo foi positivo, se não foi positivo, né? Pode ser uma crítica construtiva, não tem nenhum problema. E enviar para o meu e-mail, que está aqui também nesse material, que é o regis.andrade@cogna.com.br. Qual o prazo que eu tenho para poder fazer isso? Do dia do evento até a entrega do trabalho são 7 dias. Então, normalmente, as nossas atividades extracurriculares são na sexta-feira. Isso quer dizer que eu tenho até as 23h59 da quinta-feira para poder postar
ou enviar para o meu e-mail essa resenha. Regis, por que essa bobeira de 23,59, esse prazo de 7 dias? Nós somos operadores do direito. Uma das coisas que nós não podemos perder é prazo. Porque se o médico ele tem a responsabilidade nas mãos de ter a vida da pessoa, e ele não pode errar a hora do medicamento, senão ele pode complicar a vida daquela pessoa, nós, enquanto operadores do direito, advogados, nós também temos prazos. E se a gente não seguir aquele prazo, perder aquele momento processual, a gente também complica a vida dos nossos clientes. Então, a gente já vai treinando isso ao longo da faculdade, por isso que há essa preocupação com prazo. Outra atividade extracurricular que nós temos também é o Supera OAB. Supera OAB, que nós tivemos nos dias 27/2 e 6 de março, com o professor Valtan, então já aconteceram. Essa semana agora não tem, mas nós teremos no dia 27 de março, Direito Civil com o professor Gabriel, 17 de abril, Estatuto OAB com o professor... Na verdade, eu tenho uma troca aqui. No dia 17 de abril vai ser o professor Vinícius, com Direito do Consumidor, e no dia 8 de maio vai ser o professor Olivas, motivo, dia 18 é aniversário do Olivas, então ele pediu para mudar. E no dia 15 de maio, Direito Processual Penal. O que é Supera OAB? Diferente das aulas tradicionais, onde a gente traz conteúdo, traz casos práticos, o Supera é treiná-los para a primeira fase da OAB. Então, a gente é mais pragmático, a gente é mais objetivo. Para vocês que estão ainda nos primeiros períodos, talvez não seja tão proveitoso. Eu vi no primeiro dia de aula. No Supera? Gostou? Gostei. Então. Ele falou que não há necessidade de ouvir agora. Sim. Eu gostei tanto de ouvir. Perfeito. É um convite para todo mundo, é para a faculdade toda. É que às vezes a gente tem uma preocupação enquanto professor da gente utilizar alguns conceitos que vocês ainda não viram. E aí acabar perdendo ali a sequência. Mas é um convite aberto a todos. Podem vir, tá bom? Foi direito do trabalho, mas achei bem interessante. Muito bom. Legal. E na mesma toada, nós temos o Supera OAB segunda fase, que aí é preparar na parte escrita, parte de peças, responder questões. E nós teremos aqui, o professor Valtan só pediu para mudar essa data no dia 13, então não vai ser mais amanhã, vai ficar para o dia 27 de março. Nós teremos Direito Civil com o professor Gabriel no dia 24 de abril e Direito Penal com a professora Robin no dia 22 de maio. Bom, carreira de sucesso, teríamos uma amanhã, mas assim como vocês estavam com dificuldades no ABA, eu estou com alunos com dificuldades, vocês também vão passar por esse período, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, como nós temos um método diferente aqui na Unopar, em que existe a figura do tutor, que é online, e a figura dos professores, eu vou precisar ensinar para eles como não ter muito desgaste e eles conseguirem realizar bem essa fase final da faculdade, porque já é no 8º e 9º período, que são as disciplinas de TCC 1 e 2, que alguns chamam de monografia, é a pesquisa jurídica que a gente faz de um determinado tempo. É uma das exigências que nós temos no curso de Direito. A professora Robin, acho que já deve ter falado com vocês, mas é importante dizer que nesse semestre, o júri simulado é um júri simulado, entre aspas, real, onde ela traz casos que ela já atuou em júri, e nós teremos julgamento nos dias 28 e 29 de maio, onde ela vai, nós vamos realizar essas atividades, como foi a Semana Magna, também lá no Teatro Municipal da cidade, e ela já deve estar desenvolvendo isso com vocês durante as aulas, quais são os casos que serão trabalhados. Aqui, nas disciplinas que nós temos disponíveis de monitoria, claro, para vocês que estão entrando ainda não é uma opção, porque um dos critérios é que você já tenha sido aprovado na disciplina, para que você possa se candidatar a monitor, mas a partir do próximo semestre vocês já podem se candidatar. Quais os benefícios, professor? Eu acho que quem tem uma veia docente, quem quer dar aula, é uma experiência bem interessante de acompanhar o professor no dia a dia da aula dele, e também em relação a horas de atividade complementar obrigatória. O nosso curso exige 330 horas de atividade complementar obrigatória. E quem faz monitoria tem 40 horas no semestre. Então,
é uma forma também de você conseguir suprir ou complementar essas atividades. Nós temos uma biblioteca virtual extremamente completa. Como eu disse, a Saraiva, né, é uma das marcas que nós, enquanto Unopar, temos. Então, ajuda muito no momento ali de aprendizagem. Eu vou mostrar isso aqui no presencial para vocês. É importante, vocês vão ver, eu vou até mostrar depois, se tiver, eu acho que tem, da aluna que eu vou usar aqui como referência, vocês responderem a um questionário que aparece no portal do aluno de vocês. Vai aparecer normalmente assim, nesse pop-up, queremos ouvir a sua opinião. Como que, vejam, nós somos uma unidade no interior que tem aproximadamente 200 alunos, num universo de 100 mil alunos. Como que eles vão entender se a gente precisa melhorar alguma coisa ou não? É via sistema. Então, é importante quando vocês recebem, né, ou vêm na página de vocês para responder, é importante que vocês respondam, para ver se a aula do professor está boa, se a gente precisa melhorar a estrutura, tem ar-condicionado, tem ventilador, professor, está faltando internet. São todas coisas que nós podemos colocar para melhorar o nosso sistema. Isso aqui ainda não precisamos falar isso. E, embora nós tenhamos, vai estar no material, que esse daqui é o da central, mas é importante que vocês saibam que aqui na Unopar, as meninas ficam ali, né, a Laís fica ali na sala dela, do meio-dia até as 9. Então, durante esse período, ela vai estar respondendo o WhatsApp de vocês, normal. E esse horário é de segunda a sexta. Então, às vezes, em razão de alguma dificuldade, não está conseguindo acessar o ABA, não está conseguindo tirar boleto, manda uma mensagem no WhatsApp e ninguém responde. Se for na parte da manhã, assim que ela chegar, ela vai responder. Ou se for final de semana, ela vai responder na segunda-feira para quem colocar lá. Vocês, calouros, como eu já coloquei, eu tenho uma atenção especial. Então, pode ver que no final de semana eu estou respondendo. Quando eu vejo que há qualquer tipo de necessidade, eu estou atuando para que não gere nenhum tipo de sentimento de vocês de desamparo. Eu acho que essa é a minha principal preocupação, porque é tudo novo, é um universo novo. Por isso que eu marquei hoje de novo para falar. Já falei disso no começo do semestre. Então, as 2 primeiras aulas eu falei exatamente esse material que nós estamos utilizando. A senhora chegou depois, tem outros alunos que chegaram depois, então é importante eu refazer esse caminho, como eu faço todo semestre, para vocês entenderem um pouquinho mais. Alguma dúvida, Lucas? Não? Então tá. Então vamos para a prática. Vamos entender. Depois tem como se jogar esse no grupo para mim? Tem, claro, vou colocar lá, tá? Quer acessar aí no seu também, para você acompanhar junto? Você já tem o seu login sem? Eu até vim para cá para isso. A gente está no laboratório e ter essa oportunidade. Então, é unopar.com.br. Já acessou a primeira tela? Ó, vou voltar aqui, ó. unopar.com.br, certo? Sou aluno. Nesse aqui, ó. Sou aluno. Graduação presencial. É o primeiro que está em cima. Não sou aluno, graduação presencial. Certo? Vamos de novo. Ó, não precisa clicar, só coloca o mouse em cima do sou aluno. Está na tela principal? No portal do Unopar? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Tá, não, perfeito. Pode clicar aqui. Perfeito, portal Unopar. Não, fica perfeito.
E a senhora já foi até direto aonde vai colocar o login sim. Mas eu quero ensinar de uma outra forma. Tá ótimo isso. Pode clicar ali de novo. É. Digita uma parte. Pode ser esse aqui. Pode descer um pouquinho. Esse, nessa faculdade. Desce um pouquinho. Esse aqui. Umapar.com.br. Pode clicar. Aí você coloca em cima do seu aluno. Graduação presencial. Aí agora nós vamos digitar o CPF, senhor. E eu vou digitar da aluna que está aqui comigo. Depois que a senhora digitar o CPF, é só clicar em avançar. E aí vai pedir para colocar a senha. Aí só clicar em entrar. Oi? Não foi? Não, eu não lembro bem a minha senha. Ah, não lembro? Está anotado, Ah. mas eu não justo hoje eu não preciso não vai. Não tem problema. Quer acompanhar por aqui, pelo que eu estou fazendo? Claro. Não tem problema. Aí, ó, depois que clica ali à direita, fica tranquilo. Vai estar gravado, vai ficar mais fácil para a senhora acessar depois de novo. Ó, isso daqui que eu estava falando, de responder essa pesquisa, ó, querendo saber como tem sido a sua experiência no curso. Igual agora, vídeo aqui olhando as mensagens aqui, o pessoal falando que o áudio está instável. Vocês precisam reclamar. É aqui que é o lugar de reclamar. Então, assim, eu ou a Laís vamos conseguir resolver o problema de instabilidade do áudio? Infelizmente, não. É a voz de vocês nessas pesquisas que estão aqui que vão ajudar a melhorar. Aqui, como eu estava dizendo, nós temos no meu curso as possibilidades de acompanhar o quadro de horário. Então, verificar quais são as disciplinas que a gente tem ao longo da semana. Ó. Segunda-feira, Teoria Jurídica, terça-feira, Direito Civil, quarta-feira, Teoria Geral de Direito Constitucional. No meu curso ainda, eu consigo analisar, como eu disse anteriormente, a questão das atividades complementares. Então, o Competências para a Vida, que foi a sugestão, não são só os 2.000 pontos. Nós também teremos as horas de atividade complementar obrigatória, que a gente vai juntar aqui o certificado depois. Que eu ensino depois como fazer a juntada. Quando eu tiver um certificado, fica mais fácil de ensinar para vocês. Tem na parte aqui de secretaria, como eu disse, carteirinha digital, histórico escolar. Temos aqui, da parte acadêmica, atestado de matrícula, matriz curricular, análise curricular, conteúdo programático por disciplina.
Temos a parte financeira, que é a emissão de boletos. E para a gente poder entrar no ambiente virtual de aprendizagem, basta clicar nesse botão aqui de estudar. Que deveria entrar, mas não entrou. Vamos ver de novo. Não está querendo entrar. E do meu computador eu fiz o vídeo agora há pouco para vocês e entrou. Que beleza. Para ver se ele vai acessar a biblioteca. Biblioteca no quarto. Para acessar a biblioteca virtual, vamos ver se vai entrar aqui. Clique aqui para efetuar o login, login acadêmico. Aqui de novo, nós vamos precisar colocar o CPF e a senha. Depois que a gente coloca o login e senha, eu clico em minha biblioteca, acessar portal. Aceito os cookies, concordo com o contrato. E aqui nós já estamos na biblioteca. Então, vamos imaginar, eu quero pesquisar um livro da disciplina do professor Vinícius, que é de Teoria Geral do Direito Constitucional. E aí ele vai me trazer todas as opções que eu tenho de Teoria Geral do Direito Constitucional. Então, pode ser que o professor Vinícius, durante a aula dele, tenha mencionado um determinado autor, que eu quero ler um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos imaginar aqui que tivesse sido esse professor Paulo Hamilton aqui. Eu clico em abrir o livro. Aqui no canto esquerdo eu vou ter o sumário do livro. Eu posso escolher o que eu quero ler. E aí vamos imaginar que eu estou explicando o que é o direito. E aí vamos imaginar que eu gostei muito dessa primeira frase aqui. Eu marco ela com o mouse. Posso colocar uma cor destacada nela. E se eu quiser, eu ainda posso adicionar uma anotação. Professor Vinícius mencionou este conceito. Para a hora que eu estiver estudando para a prova, eu me lembrar que isso daqui foi falado pelo professor Vinícius. E eu posso sair do livro, posso ir para outra parte, outra página, voltar aqui de novo na onde estava, que não vai sair. E aqui no cantinho vai estar o meu comentário, aquilo que eu coloquei. Então, assim, eu ainda sou muito da parte do livro físico, mas isso daqui é sensacional, porque a gente tem acesso a obras que elas são extremamente atualizadas e eu posso fazer todas as anotações como se eu estivesse fazendo um livro físico, tá? Então, assim, tem muita coisa que eu recomendo para vocês depois explorarem, analisar. Tem muito livro aqui bom para vocês acessarem, tá certo? E aqui ainda coloca uma opção, ó,
para vocês baixarem o aplicativo no celular, para poder acessar o livro pelo celular. Tá? Então, isso daqui é o da biblioteca. Vamos tentar acessar de novo aqui o ambiente virtual de aprendizagem, que caso não acesse, aí eu vou pausar o vídeo e depois eu faço a hora que eu conseguir acessar a parte do ambiente virtual de aprendizagem. Senão não vai resolver. Eu posso entrar pelo meu. Vou tentar entrar pelo meu. É um login diferente do de vocês. São elas, qualquer senha. Professor. Aqui. Vou pegar por aí para ver se ela tem. Aí, por acaso você tem minha senha de acesso ao portal do professor? É, que é o 290 régios lá, não é? Manda para mim, por favor, só para poder colocar que não está entrando pelos alunos, eu vou entrar pelo meu. Sim. Tá bom. Obrigado. Vamos ver se a gente já acessa pelo meu, que aí. O meu não está entrando.
Thaís, pode parar a gravação, por favor. Tá? Obrigado.